Prepare-se para uma jornada que desafia a compreensão, mergulhando nas profundezas de um dos livros mais enigmáticos da humanidade, Gênesis. Este não é apenas um livro de histórias antigas. É o palco de O Segredo de Gênesis, 10 origens milagrosas que vão te chocar. Descubra. Revelaremos não contos infantis, mas eventos revolucionários que moldaram a existência e reverberam até hoje. Antes que qualquer luz brilhasse ou forma existisse, o Gênesis nos transporta para um cenário de escuridão total, um abismo sem fronteiras. A Terra estava vazia, informe, submersa em um caos primordial, e as trevas cobriam a face do abismo. Era o nada, a ausência de ordem, um vácuo cósmico onde o potencial ainda dormia, aguardando o despertar de algo extraordinário. Este era o estado inicial, as condições pré-revolucionárias definitivas, antes da irrupção de qualquer manifestação da vida ou da estrutura que conhecemos. Não havia sociedade, nem economia, apenas uma vastidão inerte esperando ser preenchida. Uma tela em branco para a obra mais monumental já concebida. Desafio para a inteligência mais sofisticada. Contudo, pairando sobre essa desordem abissal, uma presença misteriosa e onipotente já se manifestava. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, uma força latente, um sopro vital prestes a infundir propósito e design, onde antes só havia silêncio e trevas infinitas. Uma espera cósmica por uma intervenção sem precedentes estava no ar. O que poderia desencadear a transformação de um vazio tão absoluto em um universo repleto de vida e complexidade? A resposta, incrivelmente, não viria de uma explosão cósmica aleatória, mas de uma palavra, um comando divino. A transição do nada para o tudo estava prestes a ser arquitetada por um poder que transcende toda a lógica humana, e a primeira origem milagrosa se anunciava. A quietude do vazio foi abruptamente rompida. Em meio à escuridão intransponível, uma voz ressoou com autoridade inquestionável, proferindo o mais poderoso e simples dos comandos: haja luz, e instantaneamente a luz existiu. Este não foi um amanhecer gradual, mas uma explosão de glória que rasgou o véu da noite eterna, marcando a primeira das 10 origens milagrosas que vão te chocar. Este evento não foi apenas a criação da iluminação física, mas o catalisador primário que inaugurou a sequência de transformações. A luz, separada das trevas, estabeleceu o primeiro limite, a primeira distinção fundamental no cosmos. Deus viu que a luz era boa, e essa aprovação validou o início de uma nova era, a era da ordem e do propósito divinos. Com a luz veio a percepção do tempo, a alternância entre dia e noite, o ritmo fundamental que regeria toda a criação subsequente. Este ato inaugural demonstrou o poder absoluto da palavra divina, capaz de extrair a existência do não existente, de instaurar a ordem no caos. Era a demonstração do princípio de que a realidade se dobra à vontade do Criador. Este milagre da luz transcende a mera física. Ele carrega um simbolismo espiritual profundo. Ele representa a dissipação da ignorância pela verdade, a superação do desespero pela esperança, o triunfo da vida sobre a morte. Gênesis nos revela que antes de qualquer outra coisa ser formada, a própria condição para a percepção e o discernimento foi estabelecida. Mas como este ato singular de iluminação poderia, sozinho, sustentar toda a complexidade que viria? O estabelecimento da luz foi apenas o prefácio de uma série de transformações. Agora que o palco estava iluminado, o que viria a seguir para preencher a vastidão entre o céu e as águas turbulentas? E quem orquestraria tais feitos inimagináveis? Após a instauração da luz, o mistério se aprofundou. No segundo dia, um novo e surpreendente decreto ressoou: haja um firmamento no meio das águas, e separe ele águas de águas. Este foi o nascimento de uma segunda origem milagrosa, um véu celestial que dividiu as águas acima das águas abaixo, criando uma atmosfera, o céu que hoje contemplamos. Este firmamento, ou expansão, não era uma barreira,
mas uma estrutura vital que permitia a formação de ecossistemas distintos. As águas superiores, talvez nuvens carregadas de chuva, foram separadas das águas que preenchiam a face da terra. Esse ato divino estabeleceu a base para o ciclo da água, essencial para a vida que ainda estava por vir. Nesse processo de mudança monumental, a figura do líder revolucionário se revela em sua plenitude. Deus, o arquiteto supremo. Ele não apenas comanda a existência, mas também projeta e constrói com precisão inimaginável. Não há falhas em seu design inicial. Cada etapa é um passo deliberado em direção a um propósito maior, um universo harmonioso. A complexidade da criação do firmamento, que para nós parece tão natural, foi um ato de engenharia cósmica. Ele criou a pressão atmosférica, a proteção contra a radiação, a condição fundamental para a respiração e a sustentação da vida. Sem este véu protetor, a Terra seria inabitável. Mais uma prova da genialidade oculta em Gênesis. Assim, com o firmamento solidamente estabelecido, o cenário estava montado para a próxima transformação, o que surgiria da junção das águas debaixo do céu, e como a terra seca emergiria desse oceano primordial. A jornada de O Segredo de Gênesis continua, revelando camadas ainda mais profundas de um plano divino, preparando-nos para novos choques. O terceiro dia amanheceu com mais um comando que desafiaria qualquer lei natural. As águas debaixo do céu foram convocadas a ajuntar-se num só lugar, e a porção seca emergiu. Esta foi a terceira das 10 origens milagrosas que vão te chocar. A aparição súbita da terra firme, das montanhas e vales, rompendo a monotonia aquática de maneira espetacular. Mas a revolução não parou por aí. Quase que imediatamente, a terra, recém-formada, foi instruída a produzir erva verde, erva que desse semente, e árvore frutífera que desse fruto. Em um instante, o solo árido se transformou em um jardim vibrante, um ecossistema autossustentável, sem a necessidade de milhões de anos de evolução. Aqui, o Criador se manifesta não apenas como um arquiteto, mas como um sustentador e um plantador divino. Ele infunde vida e capacidade reprodutiva diretamente na matéria inanimada. Cada planta, com sua semente, carrega em si a promessa da continuidade, um plano de crescimento e proliferação que independe da intervenção externa contínua. Este processo radical demonstra a precisão e a eficiência do método divino. Não há desperdício de tempo ou recursos. Cada elemento é criado com sua função específica e interligada. A vegetação forneceria alimento, oxigênio e beleza, preparando o ambiente para as formas de vida mais complexas que estavam por vir em breve. A paisagem estava agora adornada com cores e vida, mas ainda faltavam elementos cruciais para completar o cenário cósmico. O que iluminaria e governaria os dias e as noites com regularidade, e como as criaturas celestiais surgiriam para habitar essa terra florescente. A próxima revelação de Gênesis promete mais um vislumbre chocante da majestade divina. Com a terra e a vegetação estabelecidas, o quarto dia trouxe uma nova e impressionante ordem celestial. Deus decretou: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Esta foi a quarta das 10 origens milagrosas. Surgimento dos corpos celestes. Do nada, ou do firmamento já existente, apareceram o Sol, a Lua e as estrelas, não apenas como fontes de luz, mas como marcadores de tempo e orientadores cósmicos. O Sol para governar o dia, a Lua e as estrelas para governar a noite. Uma orquestração perfeita, calibrada para a precisão dos ciclos terrestres, essencial para a vida. Neste momento, o líder e movimento de Deus se revela como o Ordem Diver Supremo, estabelecendo um calendário cósmico que governa toda a existência. Não há caos nas esferas celestes. Tudo é posto em seu lugar com propósito e função definidos. A complexidade dos movimentos celestes,
observável até hoje, reflete essa intenção divina. A função desses luminares vai além da simples iluminação. Eles são para sinais e para estações, indicando ciclos agrícolas, rituais e proféticos. Essa precisão, desde o início, demonstra um projeto inteligente, onde cada componente do universo contribui para um sistema maior, perfeitamente sincronizado para a vida na Terra. Com os céus agora pontuados por esses magníficos relógios cósmicos, a cena estava quase completa. O cenário terrestre e celestial estava pronto, mas ainda faltava a vibração da vida animada. Que criaturas preencheriam os vastos oceanos e o firmamento, e como elas surgiriam para inaugurar um novo estágio da criação. No quinto dia, a voz criadora se voltou para os elementos aquáticos e aéreos, desencadeando a quinta e a sexta das 10 origens milagrosas que vão te chocar. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a terra, sobre a face do firmamento do céu. E assim foi. Os oceanos borbulharam e os céus se encheram. Os mares, antes apenas coleções de água, agora fervilhavam com uma miríade de criaturas marinhas, desde os maiores monstros aquáticos até os menores seres vivos. Simultaneamente, o firmamento que parecia um espaço vazio foi agraciado com a presença de incontáveis aves, planando e cantando, preenchendo o ar com movimento e som. Aqui, o Criador se manifesta como o Life Bringer, em sua forma mais profusa, infundindo alma vivente em cada ser. Não é uma evolução lenta, mas uma criação instantânea e abundante, onde cada espécie é estabelecida com sua própria forma e capacidade de reprodução. A complexidade e diversidade que surgiram são incompreensíveis. Este processo de mudança demonstra a capacidade divina de gerar vida em diferentes ambientes, adaptando as formas de existência às suas esferas específicas. Cada criatura é perfeitamente equipada para seu habitat, um testemunho do design inteligente que permeia todo o Gênesis, revelando uma mente por trás de tudo. Com os céus e os mares repletos de vida, a Terra ainda esperava por seus próprios habitantes. Que tipos de criaturas surgiriam do solo? E qual seria o ápice dessa grandiosa obra? A próxima etapa da criação promete ser a mais revolucionária e talvez a mais misteriosa de todas as origens milagrosas de Gênesis. O sexto dia culminou na mais extraordinária das 10 origens milagrosas que vão te chocar. Descubra. Primeiro, Deus comandou: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim, o reino animal terrestre surgiu em sua vasta diversidade, preenchendo a terra. Mas a revolução atingiu seu ápice com a criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Uma nova categoria de ser, com uma dignidade sem precedentes, foi inaugurada. O Criador, agora como Criador do Imago Dei, moldou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o uma alma vivente. Este não foi um mero evento biológico, mas uma origem espiritual, conferindo ao ser humano qualidades que refletiam a própria divindade: razão, moralidade, capacidade de relacionamento e domínio. Como se não bastasse, do homem mesmo, através de um sono profundo e um ato cirúrgico divino, Deus criou a mulher, a sétima origem milagrosa, a companheira perfeita, a coroa da criação, essencial para a plenitude humana. Gênesis revela que o ser humano não estava completo sozinho, necessitando de um relacionamento íntimo para refletir a imagem divina em sua totalidade. A criação do homem e da mulher à imagem de Deus, com capacidade de dominar e se relacionar, estabeleceu um novo patamar na história da existência. Mas, com essa grandiosa dádiva, veio também uma imensa responsabilidade. Que lugar seria este para a humanidade?
E quais seriam as regras dessa nova existência? Com a criação concluída, Deus estabeleceu um paraíso terreal, o Jardim do Éden, um lugar de perfeição e abundância, um dos resultados reais da obra divina. Lá, a humanidade foi colocada, com uma bênção e uma ordem: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Esta foi a 8ª origem milagrosa, a instituição do casamento e da família, o alicerce da sociedade humana. Mas, junto com a vida em abundância, veio um mandamento crucial, um teste à liberdade recém-adquirida. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque que dela comeres, certamente morrerás. Este foi o primeiro pacto, o divisor de águas da história humana. Este cenário complexo introduz o legado complexo do livre-arbítrio. Não havia falhas no design de Deus, mas a capacidade humana de escolher era um componente inerente à sua imagem divina. Sem a liberdade de escolher, o amor e a obediência seriam forçados, destituindo o relacionamento de seu verdadeiro significado, de sua profundidade. A tentação, entretanto, espreitava, manifestando-se através da figura da serpente. Não era uma falha divina, mas a manifestação de um poder oposto, já presente no cosmos. A existência do mal, embora não criada por Deus, era uma realidade com a qual a liberdade humana seria confrontada, um mistério ainda hoje debatido na teologia. Então, com o paraíso à disposição e a liberdade de escolha em suas mãos, como a humanidade reagiria ao primeiro grande teste? A inocência primordial estava prestes a ser confrontada por uma decisão que alteraria irreversivelmente o curso de toda a história, mergulhando a criação em uma nova e dramática fase de resultados reais. O momento crítico chegou, e a decisão humana ecoou por toda a criação. Seduzidos pela promessa de serem como Deus, conhecendo o bem e o mal, Adão e Eva escolheram desobedecer ao único mandamento divino. Este ato, aparentemente simples, marcou um resultado real devastador: a perda da inocência e a entrada do pecado no mundo. As consequências foram imediatas e profundas. A comunhão perfeita com Deus foi quebrada e a vergonha e o medo substituíram a pureza original. O Jardim do Éden, símbolo da perfeita relação entre Criador e criatura, tornou-se um lugar onde a presença divina trazia agora apreensão, e não mais alegria e plena segurança. Este episódio revela o legado complexo do pecado, que não é apenas um ato isolado, mas uma condição que afeta toda a natureza humana e a criação. A harmonia foi rompida, e a maldição sobre a terra, o trabalho árduo, as dores do parto e a própria morte se tornaram realidades inescapáveis, marcando a história para sempre. A complexidade desta narrativa reside em como o livre-arbítrio, uma dádiva divina, pôde ser usado para tal ruína. Não se trata de uma falha de Deus, mas da soberania humana em suas escolhas. O Criador, em sua perfeição, permitiu essa liberdade, mesmo sabendo das consequências trágicas que adviriam da desobediência. A humanidade estava agora fora do Éden, confrontando um mundo que se tornara mais hostil. Mas, em meio à condenação, um vislumbre de esperança já começava a se manifestar. Que o Criador faria para lidar com a tragédia da queda? E como a promessa de redenção começaria a se desdobrar na história? Após a queda, a dura realidade do pecado se manifestou em seu primeiro e mais brutal resultado real: o fratricídio. Caim, movido pela inveja e pelo ciúme, assassinou seu irmão Abel. Este ato macabro revelou a profundidade da depravação que havia entrado no coração humano, manchando a terra com o primeiro sangue inocente. Deus, contudo, não abandonou a humanidade à sua própria sorte. Mesmo ao pronunciar a maldição sobre a serpente, uma nona origem milagrosa se manifestou: a promessa de redenção. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a proto-evangelho, a primeira promessa de um Salvador que viria da linhagem da mulher para esmagar a cabeça do mal.
um legado complexo de esperança e rompe em meio à escuridão da maldição. É um vislumbre da graça divina operando mesmo na punição, indicando que a história não terminaria em desespero e condenação eternas. Apesar da dor e do exílio, a linhagem de Adão e Eva continuaria através de Sete, substituindo Abel. Deus não permitiu que o plano da humanidade fosse completamente frustrado pelo pecado. A continuidade da vida e a esperança de uma futura restauração permaneceram, mostrando a fidelidade divina mesmo em face da infidelidade humana. Com a promessa de um Redentor pairando sobre a humanidade, a história de Gênesis se aprofundava. Mas como essa linhagem se desenvolveria e qual seria o destino de uma humanidade que parecia cada vez mais inclinada ao mal? A narrativa estava prestes a tomar um rumo ainda mais drástico, preparando o cenário para um julgamento divino. Os séculos que se seguiram à queda e ao fratricídio revelaram um resultado real preocupante: a rápida degeneração moral da humanidade. Gênesis narra a proliferação das gerações, mas também a crescente maldade e violência. A descendência de Caim, com seus avanços tecnológicos, também simbolizava a distância de Deus e a glorificação do poder humano. A Escritura nos choca ao afirmar que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este legado complexo mostra que o pecado não era um incidente isolado, mas uma corrupção profunda que permeava a própria essência da existência humana. Um quadro sombrio da condição. Em contraste, surge a linhagem de Sete, onde alguns começaram a invocar o nome do Senhor. É um fio tênue de fé e retidão em um mundo que se entregava à depravação. Figuras como Enoque, que andou com Deus, representam a possibilidade de uma relação restaurada, um lampejo de esperança em meio à escuridão crescente, um testemunho de fidelidade. A complexidade da época reside na coexistência de um rápido desenvolvimento social e cultural com uma profunda degradação espiritual. As civilizações pré-diluvianas, apesar de suas realizações, estavam fundamentalmente corrompidas, um testemunho da falha humana em viver de acordo com o propósito divino, uma lição para todas as eras. A situação atingiu um ponto crítico, exigindo uma resposta divina radical. A paciência de Deus estava se esgotando diante da rebeldia humana desenfreada. Qual seria a forma desse julgamento? E haveria alguma esperança de renovação para a criação que ele havia tão amorosamente estabelecido? A profundidade da depravação humana levou a um resultado real de proporções cataclísmicas: o dilúvio. Deus, em sua justiça, decidiu purificar a terra da maldade que a corrompia. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Um julgamento severo, porém necessário, para preservar a santidade de sua criação. Contudo, em meio à condenação universal, uma 10ª e mais chocante origem milagrosa se revelou: a graça, através de Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus instruiu Noé a construir uma arca, um refúgio, para sua família e pares de todas as espécies de animais, assegurando a continuidade da vida e a preservação da criação. O dilúvio foi um processo de mudança radical, um reinício. A terra foi submersa e a velha ordem de corrupção foi varrida, abrindo caminho para uma nova oportunidade. O líder revolucionário, Deus, não apenas julga, mas também provê o caminho para a salvação e a renovação, estabelecendo um novo pacto. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e toda a criação, simbolizada pelo arco-íris. Nunca mais será toda a carne exterminada pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Este legado complexo de promessa divina assegura a estabilidade do mundo e a continuidade da existência, um sinal de esperança duradoura. Assim, com a terra renovada e um novo pacto estabelecido, a humanidade tinha uma segunda chance. Mas as sementes do pecado ainda persistiam no coração humano. Como essa nova era se desenrolaria e quais seriam os
desafios e as promessas para as gerações futuras, nos conduzindo às narrativas que pavimentariam a história da salvação. O legado complexo de Gênesis transcende o dilúvio. A história da Torre de Babel revelou a persistente inclinação humana para a autoexaltação e a busca por glória sem Deus, resultando na confusão das línguas e na dispersão dos povos. Ainda assim, Deus, em sua soberania, continuou a tecer seu plano, culminando no chamado de Abraão. O chamado de Abraão é o ponto de virada, a semente de uma nova revolução espiritual. Através dele, Deus iniciou a formação de um povo escolhido, portador das promessas que apontariam para o Redentor final. Este é o fundamento de toda a história bíblica subsequente, um plano que se desdobra desde o Éden até a eternidade. O segredo de Gênesis, 10 origens milagrosas que vão te chocar, nos mostra que este livro não é apenas um registro de eventos passados, mas um manual profético e teológico que revela a natureza de Deus, a condição humana e o plano divino de redenção. Cada origem milagrosa, cada queda e cada promessa molda nossa compreensão do presente. Essas narrativas complexas e profundamente espirituais de Gênesis convidam à reflexão contínua. Elas nos desafiam a ir além da superfície, a buscar os significados ocultos e as lições eternas que impactam nossa fé e nossa visão de mundo. Gênesis é a fundação para entender quem somos e para onde estamos indo como filhos de Deus. Se você foi chocado por essas revelações, convido você a se aprofundar ainda mais nos mistérios da palavra. Deixe seu comentário, compartilhe suas percepções sobre o segredo de Gênesis. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos que expandirão sua compreensão das Escrituras e revelarão verdades profundas.